Olá, sou o professor Rubens Ramos. Vamos então à nossa explicação e teoria do teste 4 ligado à teoria monetária. Esse teste aborda 5 questões centrais da política monetária, da teoria monetária. Primeira, vamos falar sobre as moedas modernas e o padrão ouro, padrão metálico. Segundo, o papel do Banco Central. E as três últimas da política monetária, inicialmente taxa de juros e os seus efeitos nos investimentos e na inflação. Depois a questão 4 sobre a base monetária e seus efeitos em juros e inflação, e também no crescimento econômico. E, finalmente, uma lista dos instrumentos de política monetária presentes na ação do Banco Central. A economia moderna é uma economia chamada monetária, ou seja, todas as trocas econômicas que ocorrem na sociedade são realizadas em dinheiro, ou quase todas elas. Em particular, todas as transações, ou quase todas, entre empresas, pessoas, governos, importação, exportação, etc., são realizadas mediante dinheiro, a moeda. Como vimos também em aulas passadas, desde os sumérios e fenícios que temos o padrão metálico para moedas, ou seja, uma base física, quantitativa e metal de base do valor das moedas. Isso durou na humanidade até o século XX. Então, aqui a lista de moedas, a Libra, na Primeira Guerra Mundial, deixou de ter o padrão ouro como referência, depois teve uma breve retomada de 25 a 31, depois de novo abandonou em definitivo. O iene japonês abandonou o padrão ouro em 31, na crise de Wall Street, a crise de 29 e 30, a crise mundial decorrente. E o dólar foi a última moeda a abandonar o padrão ouro nos anos 70. Não por acaso, no pós-guerra, o dólar tornou-se a moeda de referência, porque era a única moeda que era lastreada ainda em ouro físico, né, em depósitos de ouro nos bancos americanos. O euro já surge como moeda normal, sem base metálica, e também nosso real brasileiro. Então, nenhuma dessas moedas que estão aqui listadas possuem seu valor em relação a reservas em ouro. Na verdade, um aprendizado que houve no século XX foi que a limitação das reservas de ouro impediu a ação de política monetária na crise de 29 e o que levou a um agravamento da crise. Já, por exemplo, aqui na figura embaixo, esse gráfico, a crise de 2008, que foi até de maior intensidade e gravidade do que a crise de 29, foi combatida com o aumento da base monetária. Aqui temos os valores de dólares no mercado, né, passou da média de 800 bilhões de dólares para a faixa dos 4 trilhões de dólares atualmente pelo Banco Central americano. Inicialmente pulou de 800 para cerca de 1 trilhão e 600, perdão, em 2008 mesmo, quer dizer, uma oferta monetária para combater a crise financeira, saltou para 2 trilhões em 2010, depois 2 trilhões e 700 em 2012 e 13, e 13 e 14 foi subindo e está hoje nos 4 trilhões de dólares de base monetária, ou seja, o valor do total de dólares em circulação na economia americana e, consequente, na economia mundial. Entretanto, boa parte desse dinheiro, cerca de 2,9 trilhões, estão em reservas remuneradas no Banco Central americano, no Fed. Na verdade, então, de 4 trilhões, as moedas que realmente circulam hoje nos Estados Unidos é na ordem de 1 trilhão e 200, que 2,9 trilhões estão em reservas remuneradas. O primeiro banco central surge na Inglaterra, o Banco da Inglaterra, no século XVII, e com a meta básica de dar estabilidade financeira ao sistema financeiro. Os bancos da época começaram a ter problemas de emitir mais papel do que as reservas em ouro disponíveis, ou muito mais do que o razoável. Começou a haver problemas de quebra de alguns bancos, e aí surge o Banco da Inglaterra para tentar ser um banco como último recurso do sistema e evitar uma instabilidade do sistema financeiro. Posteriormente, quando a moeda se torna uma moeda totalmente em papel, não mais uma moeda baseada em lastro metálico, em ouro ou prata, passa a ser também missão do Banco Central a emissão do dinheiro em papel e, portanto, garantir a estabilidade do valor da moeda. Então, essas duas situações, as duas sentenças A e B, são as principais missões do Banco Central em todo o mundo.
Há variações. Nos Estados Unidos, o Banco Central também tem como meta manter um alto nível de emprego e taxas de juros de mercado razoáveis, seriam a C e E. Entretanto, não é uma coisa que se faça do ponto de vista de política monetária pura e simples, isso é política de crescimento econômico, de emprego, e não é propriamente uma missão de Banco Central. Taxa de câmbio adequada, letra D, não cabe quando você tem câmbio flutuante, onde o câmbio flutua com o mercado. E a promoção de crescimento econômico se dá através da ação privada e não ação de Banco Central ou de governo. Na verdade, se o ambiente for positivo, ou seja, o Banco Central estabelecer uma moeda estável, o sistema financeiro estável, e o governo fizer uma ação de dar confiança aos agentes privados, tenderá a haver o crescimento econômico, não por uma ação de Banco Central. Um dos instrumentos mais importantes de controle da inflação é através da taxa de juros. Como é que isso acontece? Bom, a inflação, basicamente, a figura aqui à direita mostra isso, é quando ocorre um ritmo de crescimento da demanda mais rápido do que o da oferta, ou seja, a demanda caminha no tempo, na direção do futuro, com valor maior do que a oferta pode atender, e aí então os preços sobem. Então o caminho básico é conter a demanda. Como fazer isso? Bom, o que gera a demanda? A demanda é resultado, basicamente, do investimento na economia que produz mais emprego, que produz mais salários, que produz mais renda e, portanto, mais consumo. Então, o aumento da demanda é resultado do aumento do investimento, em última instância. Então, o caminho é tentar limitar ou reduzir o investimento. O que a taxa de juros faz, basicamente, é dizer que investimentos são rentáveis naquele nível. Então, dado um certo nível de taxa de juros, aqui, por exemplo, IM, haverá um conjunto de investimentos, aqui em azul nessa figura, cujo retorno é inferior à taxa de juros de mercado. Então, a tendência é que não se realizem. Quando o Banco Central, então, sobe a taxa de juros, ele passa a incorporar um outro conjunto de investimentos, de negócios, que não serão mais viáveis na economia, com isso reduzindo o ritmo de crescimento do emprego, do salário, da renda e do consumo. Então, vamos ver aqui então as respostas, e no caso a resposta B é justamente o efeito da taxa de juros no Banco Central e no mercado, na inflação, que é a redução de investimentos, em consequência a redução do emprego, da renda e do consumo. A letra A, embora aconteça parcialmente, não é o efeito mais importante, porque enquanto houver crédito, enquanto houver renda, se a renda aumentar em proporção similar ao dos juros, a demanda não irá cair. A letra C é outro assunto, a dívida pública, isso tem efeito parcial também, se a taxa de juros vai impactar em forçar o governo a gastar menos, entretanto, não é o principal efeito na geração da demanda agregada, cuja principal parte é o consumo privado. Né? Quase 2/3 do consumo da demanda da economia é de demanda privada. A letra D, embora mais juros forcem as pessoas a pouparem, isso não tem muito efeito também no consumo de modo mais amplo. Enfim, então realmente o efeito de conter a inflação via taxa de juros é a letra B, através da redução dos investimentos na economia. Então, aumentar a taxa de juros significa adotar uma política de recessão, de reduzir o ritmo de investimentos na economia. O outro componente da ação de política monetária do Banco Central tem a ver com a quantidade de dinheiro em circulação, chamada base monetária. Na figura 1, temos basicamente o efeito que acontece na base monetária, há curvas de dinheiro em função de quanto se está a taxa de juros e do tamanho da economia. E aqui temos o efeito de reduzir o total de dinheiro. Aqui na figura 1, aqui nesse ponto 1, está a curva verde, que significa a redução do dinheiro disponível, seja para atividade econômica ou para liquidez das pessoas, ter no bolso, ter na conta corrente, etc. Cujo efeito final acaba sendo, então, efeito parcial, subir a taxa de juros, aqui mostrado no item 2, e, em consequência, o que aparece no item 3, na prática, é como houvesse um deslocamento da curva de dinheiro da economia, chamada curva LM, de liquidez e dinheiro para atividades econômicas, para transações, para a esquerda, né? Levando, então, ao aumento de juros ou redução do PIB, ou ambos. Muito bem. O que está acontecendo agora, e só para aproveitar e ilustrar, o Banco Central recentemente aumentou a Selic e no mês seguinte, ou logo em seguida, em vez de
aumentar o compulsório, reduzir o compulsório. Quer dizer, aumentou o dinheiro disponível nos bancos para crédito, aumentou a base monetária. Aqui essa figura 2 mostra o que está sendo feito no Brasil de hoje. O Banco Central aumentou a taxa de juros, foi de I para I', perfeito, para combater a inflação, ou seja, para reduzir a demanda via redução de investimentos. E em seguida aumentou o dinheiro no mercado, o que contribui para reduzir a taxa de juros e estimular a demanda. Então o Banco Central agiu com uma mão, tentou conter a demanda e com a outra estimulou a demanda, o que anula totalmente o efeito da inflação. Você não sabe até que ponto isso vai ser influenciado, mas são medidas que são contraditórias. Né? Na verdade, se você quer conter a demanda, tem que se aumentar juros e reduzir base monetária, e não aumentar a base monetária, como foi feito agora em julho, por pressão talvez política, eleitoral, enfim. Mas o fato é que é uma ação equivocada que vai contra o projeto de redução da inflação, o que só lança incertezas e uma visão complicada sobre o futuro macroeconômico no final desse ano, nesse próximo semestre. Bom, então quais seriam as respostas? A letra A, aumenta juros do consumidor, isso acontece, mas entretanto não é o mais importante, como falei antes, o aumento de reserva bancária reduz dinheiro disponível, então aumenta juros. O efeito é o de sempre, o aumento dos juros, quer dizer, menos dinheiro em circulação, aumenta juros. Com juros, então, há uma redução de investimentos, uma redução de emprego, do ritmo de emprego, né, do ritmo de investimento, redução do ritmo de aumento da renda e, em consequência, redução do ritmo de aumento do consumo. Esse é o efeito principal da política monetária em contração da base monetária, redução do dinheiro disponível. Inversamente, como o Banco Central fez agora, aumentar o dinheiro disponível, incentiva a redução dos juros, incentiva investimentos, incentiva emprego, incentiva a renda, incentiva a demanda e, portanto, incentiva a inflação. Essa última questão está aqui para mostrar quais são realmente os instrumentos de política monetária do Banco Central, ou seja, tudo que tem a ver com moeda. Então temos aqui o controle de moeda em circulação via quanto de papel moeda é emitido, é o Banco Central que emite isso. E também ele pode colocar e retirar a moeda do mercado em função do que é necessário. Mês do Dia das Mães tem mais moeda em circulação, Natal tem mais moeda em circulação, 13º. Então a quantidade de dinheiro em circulação aumenta, depois retira. Então o Banco Central faz coloca no mercado e tira do mercado o volume de dinheiro compatível com o ritmo da economia. A letra B, o controle de reservas bancárias vai manter quanto que os bancos podem ter de moeda para fazer operações de crédito. Se aumentar o compulsório, as reservas bancárias reduz o dinheiro disponível para crédito e aumenta juros, em consequência. Então é uma ação de política monetária. O Banco Central pode comprar ou vender títulos públicos e com isso influenciar o dinheiro. Se ele compra títulos públicos, ele coloca dinheiro no mercado. Se ele vende títulos públicos, ele tira dinheiro do mercado. A letra D é outro mecanismo, quantidade percentual de reservas bancárias por impostos. Vimos agora há pouco que o Banco Central reduziu reservas bancárias, que é uma ação contraditória em relação ao controle da inflação. E a taxa de juros na economia via taxa Selic, que é a taxa das transações interbancárias lastreadas com títulos públicos no overnight. Então, esses 5 primeiros itens são ações de política monetária. A letra F faz parte do Banco Central, mas não é monetário, no sentido mais da estabilidade institucional. A letra G é o mercado de câmbio, não é da moeda nacional. Na verdade, atuar no câmbio não altera o volume de dinheiro no mercado, porque ou está em dólar, por exemplo, ou está em reais, mas há o recurso monetário no mercado, salvo alguns contratos de swap, que é contratos de troca de índices, que algumas vezes retiram dinheiro do mercado por um tempo para depois voltar. O controle de orçamento e emissão de títulos do Tesouro são ações do campo fiscal, não tem a ver com política monetária. Então, as letras A, B, C, D e E são os instrumentos principais da ação monetária do Banco Central para atuar na economia, especialmente para controle da inflação ou, eventualmente, para combater recessões graves, crises graves. Hoje, por exemplo, a taxa de juros na economia americana está praticamente a zero e a oferta de moeda em circulação é enorme para tentar estimular a crise econômica, para tentar combater a crise econômica que ocorre nos Estados Unidos. Ok? Esse foi então o nosso teste de teoria monetária, enfocando os principais
conceitos e aspectos teóricos da teoria monetária na economia. Obrigado, eu sou o professor Rubens Ramos.